Não vivam de acordo com os padrões deste mundo. Não vivam, a Bíblia diz não vivam, sabe? Você se adapta aos padrões do mundo. Eu não quero. Eu não quero. Pastor, tá todo mundo. É aí que tá o ponto. Tá todo mundo. Eu não sou todo mundo. Diga, eu não sou todo mundo. Aponto para você assim, diga, eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. Vocês vieram com expectativa para cá? A gente sempre fala aqui que a nossa livraria é uma mãe, não é? E eu acho que hoje eles vão superar isso. Olha só. Eu estou com esse livro, eu vou falar sobre disciplinas espirituais, né? E esse livro, ele fala alguma coisa sobre disciplina. Inclusive, tem uma frase do Rick Renner que eu anotei, que é assim: disciplina é a capacidade de estabelecer metas e dirigir-se em direção a elas. Está escrito nesse livro. Então, disciplina é a capacidade de estabelecer metas e dirigir-se a ela. Tem nesse livro aqui. Então, o nome desse livro é Como Manter a Cabeça no Lugar Neste Mundo Louco. Meu Deus, esse livro é pancada. E aí a livraria, eu vou falar para você o preço dele, que você vai dizer que é só isso, né? O valor dele é R$ 59,90. Só isso, mas pode ficar melhor. Por quê? Porque eles estão dando 40% de desconto. Tá, se ele custa R$ 59,90, com 40% de desconto, ele vai ficar por R$ 35,94. Não, merece mais do que do jeito que você falou. R$ 35,94! Só isso. Olha, você vai passar, mas é só hoje, hein? Não vem no próximo culto para pedir nesse preço, não. Porque aqui é loucura, ó. Loucura. Então você vai passar na livraria e vai pegar o seu, porque esse livro é para os nossos dias, tá? Ele expressa, ele fala muito bem, obrigado Letícia, ele expressa muito bem sobre o que nós estamos vivendo nesse tempo. O meu microfone tá bom aí? Tá bom aí atrás? Tá ótimo? Que bom, bom saber. Eu gosto de pregar aí que esteja tudo bem, tudo confortável, para que você possa prestar atenção na mensagem sem nada te atrapalhar. Vamos falar então sobre disciplinas espirituais. E falando sobre disciplinas espirituais, aí você ouve aquele grupo, tem um grupo que eles entenderam a graça de Deus de maneira errada. E porque eles entenderam a graça de Deus de maneira errada, eles acham que agora você não precisa fazer nada porque é tudo pela graça. Então, na verdade, eu fico tentando pensar sobre como pode ser uma vida sem você fazer nada, né? Então é só você deitar numa rede e falar: anjo, pega lá para mim. Anjo, vai lá fazer isso aí. E você consegue pensar numa vida assim? Que você não faz nada? Não dá. Deixa eu te falar uma coisa. Eu preguei uma mensagem semana retrasada. Aliás, por falar em mensagem, domingo o pastor Vinícius pregou uma mensagem extraordinária. Se você não ouviu, você precisa ouvir, tá bom? Nós temos mensagens tão boas aqui nessa igreja. Na última quinta-feira, o pastor Felipe Vergara também pregou uma ótima mensagem que nos abençoou muito. Eu estava até falando para ele hoje mais uma coisa da mensagem dele que me chamou a atenção e me abençoou. Então nós temos ótimas mensagens nessa igreja. Você é feliz e grato por essa igreja? Amém. De verdade mesmo? Temos ótimos pregadores, sim ou não? Temos ótimos pregadores, somos ricos nisso também, né? Porque também, pastor, porque nós somos ricos em tudo. Sim ou não? Se você não está vivendo riqueza e prosperidade, comece a falar que você vai viver. Ok? Igual eu escutei alguém falando assim, que nós devemos viver com uma mentalidade como se fosse rico. E se você não é, finge que você vai ser. É igual você sabia que você, para dormir, você finge que está dormindo primeiro? Quem já sabia disso? Você finge. Eu, pelo menos, eu finjo que eu estou dormindo. Eu me engano. Você dá uma enganada em você, aí daqui a pouco você se pega. Alguns não precisam nem enganar, não precisa fingir, não precisa nada. É só deitar. Só deitar, né? Se não deitar, dorme de pé, né? E tem alguns que dormem até na igreja. Hoje não vai ser assim, né?
Não precisa fingir que está dormindo aí agora. Combinado? Não finja que está dormindo aí. Ok? Senão você vai dormir. Graças a Deus, não é? Então, disciplinas espirituais. Aí tem essas pessoas que eu estava falando, que elas pensam que já que é tudo pela graça, você não precisa fazer mais nada, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava dizendo que eu estava pregando uma mensagem há 2 domingos atrás. E eu mostrei que apesar de sermos abençoados e termos direito às bênçãos de Deus, eu mostrei na palavra, em vários textos, várias passagens, que Deus, ele faz algumas coisas a mais por pessoas que são comprometidas com a obra do Evangelho ou com o investir no Evangelho. Quem ouviu essa mensagem? E você acredita nisso também? Igual eu? Eu mostrei pela Bíblia, não tem como não acreditar. E eu queria te dizer o seguinte, eu tenho 2 filhos, né? A Sara e o Gustavo, né? 2 filhos. E deixa eu te falar uma coisa, eu não preciso que eles façam nada para eu amar eles. Não precisa fazer nada. Eu não preciso que eles façam nada para eu querer abençoá-los, dar coisas para eles. Sabia? Não precisa fazer nada. Só o fato deles serem meus filhos, existirem, já me leva a querer que eles tenham o melhor, que eles vivam o melhor, que eles comam o melhor, que eles vistam o melhor, que eles tenham o melhor em tudo. Só o fato deles serem os meus filhos, certo? Estou falando isso aí para que você entenda algumas coisas que eu vou colocar nessa matéria, nessa mensagem de hoje. Que Deus, ele te ama independentemente do que você faz ou não faz. Ele te ama só porque ele é o seu pai e escolheu te amar. Eu amo os meus filhos porque eu escolhi amá-los. Ok? Vocês estão comigo? Quantos concordam que Deus é assim? Ele te ama independentemente de se você vai fazer alguma coisa ou não. Agora, tem algo que eu preciso observar. E aí eu acredito que você vai concordar comigo. Apesar do que eu coloquei em relação aos meus filhos, quantos de vocês concordam que quando os meus filhos fazem coisas para me agradar, eu quero fazer um plus para eles? Sim ou não? Você é assim com seu filho, se você tiver filhos. Sim ou não? Eles não precisam fazer nada. Mas, se eles fizerem algo que me agrada, eu quero retribuí-los. Não é assim? Eu quero retribuí-los. Deus é a mesma coisa. De fato que nós pegamos isso de Deus. Deus é um bom pagador, Deus é um recompensador. De fato que a Bíblia diz, de fato sem fé é impossível agradar-lhe. Quer dizer, Deus pode ser agradado, sim ou não? Ele te ama independentemente do que você faz ou não faça, mas ele pode ser agradado. Por isso que Hebreus 11:6 diz, de fato sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que, em primeiro lugar, que ele existe, né? E também que, o quê? Que ele existe e que? Eu quero saber se você está comigo. Você não está comigo ainda, não é? E que se torna o quê? Esse galardoador é presenteador também dos que o buscam. Então, tem algumas coisas que agradam a Deus, certo, gente? Tem algumas coisas que nós fazemos que agradam a Deus, certo? Agora, esse galardão aí que está falando desse versículo, esse texto aqui, ele não vai dar para todos os filhos. Esse tipo de galardão que ele está falando aqui, ele não vai dar para todos os filhos. Ele ama todos, quer abençoar a todos, mas esse galardão aqui, quantos de vocês concordam que ele vai fazer isso somente para aqueles que fizerem o que está escrito aí? Quantos concordam? Quer dizer, Deus faz acepção de pessoa, gente? Ele não pode fazer. Mas ele faz acepção de fé, sim ou não? Ele faz acepção de algumas atitudes que são tomadas quanto a ele, sim ou não? Deus faz acepção dessas coisas, sabia? Não, de pessoas ele não faz acepção. Ele não pode fazer. Em Atos 10 fala que ele não faz acepção de pessoas. Pedro pregando disse isso, que Deus não faz acepção de pessoas. Agora, Deus faz acepção de fé. Deus faz acepção de alguns comportamentos ou atitudes. E ele se torna galardoador somente daqueles que
o buscam. E galardoador é recompensador. Ele recompensa. Quem que ele recompensa? Então vamos ler de novo. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário, veja, é necessário. Há uma necessidade que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Estou colocando um fundamento para que você saiba, porque nós temos direito às bênçãos de Deus, todos nós temos direito a ser supridos, cuidados por Deus, mas tem algumas coisas que Ele vai fazer somente para algumas pessoas. Cutuca seu irmão do lado e diga, não dorme não, porque a mensagem vai ser boa. A mensagem já está boa? Não durma no meu culto, senão eu vou dar uma piruleta aqui, aí vai ter que... eu não sei dar piruleta, mas eu aprendo. Amém? Só para deixar você acordado. Aleluia. Então, gente, nós temos algumas coisas que precisam ser feitas. E deixa eu te falar uma delas. Ser disciplinado. Ter uma vida disciplinada. Ter disciplina. E eu vou falar, na verdade, sobre disciplinas espirituais. Mas existem algumas disciplinas naturais que nós precisamos fazer. Nós precisamos tomar uma atitude na vida com algumas coisas, certo? Nós precisamos. Então, a disciplina é o exercício do autocontrole ou do domínio próprio. A disciplina é o exercício do autocontrole ou do domínio próprio. E eu citei uma frase do Rick Renner, que inclusive está naquele livro, e eu vou lê-la de novo para que você possa pegar, captar. Disciplina é a capacidade de estabelecer metas, e dirigir-se em direção a elas. Ok? Isso é disciplina. Outra coisa que eu ouvi o Tiago Garcia, do nosso ministério, dizer é: uma vida de disciplina se constrói por decisão sobre decisão, ou decisão sobre decisão, hábito a hábito, passo a passo. Para você entender melhor, eu vou repetir. Uma vida de disciplina se constrói por decisão sobre decisão, hábito a hábito e passo a passo. Às vezes, nós todos sabemos que precisamos... deixa eu dizer isso para você já. Por pregar essa mensagem, eu não quero que você pense que eu sou o cara mais disciplinado, o cara que já está perfeito nisso. Pelo contrário, o fato de eu estar pregando isso não quer dizer que eu já vivo uma vida toda disciplinada. Eu estou trabalhando nisso, assim como você. Só que eu sou o seu pastor e além de eu me ajudar, eu quero te ajudar. Certo, gente? Então, me ouça, não como alguém que está apontando, vocês precisam fazer isso aí. Não. Nós precisamos fazer. Certo? Assim vai ficar mais leve para você ouvir. Porque eu não sou todo santarrão aqui, certo? Querendo, siga aí, viu? Siga aí, que vocês não estão seguindo nada. Afinal de contas, eu já não bebo mais refrigerante e vocês ainda continuam bebendo aí. Seus refrigerantezudos. Você sabe que para eu parar de tomar refrigerante, eu precisei trabalhar nisso? Quantos de vocês sabem? Refrigerante é uma coisa boa? É uma coisa gostosa. A pergunta não é se é gostoso, tá bom? Mas é uma coisa boa? Não é. Mas é uma coisa gostosa, sim ou não? Eu já disse para vocês que o meu cérebro gravou o sabor da Coca-Cola. A última vez que eu tomei uma Coca-Cola foi em dezembro, no final do ano de dezembro de 2018. O meu cérebro sabe o sabor da Coca-Cola. Certo? Agora, eu não comecei a decidir, eu não decidi parar de tomar refrigerantes, porque na verdade não é só Coca-Cola, refrigerantes. Eu não decidi porque eu estava afinzaço de fazer isso. Não, eu pensei, é uma boa oportunidade, porque nós estávamos naquela reunião, que agora o Kleber está aí para eu poder falar que o Kleber estava lá naquela reunião naquele dia. Então, nós estávamos naquela reunião e dissemos, vamos, um propósito de um mês sem refrigerante? Um mês sem refrigerante? Vamos, gente, o que vocês acham? Tal? Então a gente combinou, vamos lá, todo mundo, um mês sem refrigerante. Para quem fica um mês sem refrigerante, consegue ficar dois, sim ou não?
Eu quis, naquela época, provar para mim mesmo que eu era capaz de dominar aquilo. E, na verdade, sempre na minha vida, eu vou tentando ajustar algumas coisas. Como eu disse, eu não sou o cara perfeitão, que já se domina em tudo, mas eu tenho trabalhado em áreas da minha vida e eu vejo que o que a maioria faz, eu tento não fazer igual a maioria. Por exemplo, eu não escrevo abreviado no WhatsApp. Eu não escrevo VC, eu não escrevo PQ, e nem como alguns escrevem, ainda escreve errado a abreviação, nem vou falar como. Eu não escrevo abreviado. Agora, por quê? Hoje eu não tenho mais tentação de tomar refrigerante. Hoje eu não tenho mais a tentação de escrever abreviado. Mas eu tinha. É tão fácil, você escreve mais rápido, sim ou não? E eu nem sou tão rápido para escrever. Mas eu me determinei que eu deveria escrever palavra por palavra. Isso foi devido no ano de 2013, eu acho, ou 2014, eu ouvi uma mensagem do pastor João Roberto fazendo menção sobre esse caso. E ele disse sobre isso, e todo mundo segue, todo mundo faz dessa forma, e todo mundo, a gente deveria começar a se corrigir em algumas coisas. Eu pensei, eu posso fazer isso. Eu vou começar a escrever a palavra inteira, não vou escrever abreviado. E eu comecei a fazer isso. E sabe, antes eu era tentado a querer escrever abreviado. E eu não escrevo. Talvez alguém está me ouvindo aí sentado pensando, o que isso tem a ver, pastor? Para mim tem tudo a ver. Sobre eu me dominar. Eu vou te mostrar uma coisa. Talvez você não conhecia esse versículo, mas agora você vai conhecer. Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32. Diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que domina uma cidade. É melhor a pessoa que consegue dominar a si mesmo do que a pessoa que consegue dominar uma cidade. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra e o que domina a si mesmo. Nós precisamos nos dominar. Diga para você, eu preciso me dominar. Diga, eu preciso me controlar. Eu preciso ter domínio próprio. A Bíblia fala sobre isso. Certo? E, na verdade, isso foi colocado dentro de nós como o fruto do Espírito. Gálatas 5 fala sobre os frutos do Espírito. 9 frutos foram colocados dentro de nós. E um deles é o amor. Às vezes as pessoas, elas oram e falam, Senhor, me dá mais amor. Senhor, me dá mais isso. Só que a Bíblia diz que foi colocado dentro de nós amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o último de todos, que é o que eu estou falando, domínio próprio. Domínio próprio foi colocado dentro de nós. Agora, esse fruto precisa ser exercitado dentro de nós. Precisa ser exercitado. E quem exercita os frutos do Espírito? Diga eu. Você. Agora, como nós vamos exercitar? No que diz respeito às coisas naturais, se eu quiser exercitar o meu corpo físico, eu tenho que movimentá-lo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Se eu quiser exercitar o domínio próprio, na hora que houver as oportunidades para eu não ter controle ou autocontrole, é onde eu preciso me exercitar para ter o autocontrole. Você sabe que se você começar a pensar sobre isso, quando você estiver no trânsito e der aquela vontade de você, eu vou apertar, eu vou gritar, eu vou xingar, eu vou falar aquele palavrão. Não, palavrão não. Crente não fala palavrão, não é verdade? Amém, não é? Não devia nem ser algo, né? Tipo palavrão. Nós não falamos palavrão, certo, gente? Quando nós viemos do mundo para a igreja, pode ser que lá nos primeiros dias a gente até falava, mas depois a gente tira esse hábito da nossa vida. Porque se você está muito tempo na igreja e nunca tirou o hábito de falar palavrão, você está longe de estar dominando a si mesmo. E aí, eu pregar sobre você não escrever PQ, aí você vai ficar com raiva de mim. Porque você não está controlando nem sobre palavrão, ainda eu vou falar para você que é refrigerante, pastor, refrigerante. Domina. Para, pastor. Você conversa aí. Só que é o seguinte, a mensagem do evangelho, ela é pregada
para nos ajudar a crescer. Veja só, eu vou te mostrar um texto que você vai ter tudo a ver com o que eu estou falando para você. Vamos em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 23. 1 Coríntios 9, 23. E aí você vai ver que o que eu estou pregando faz muito sentido. Vamos lá, vamos comigo. Então diz assim, eu estou lendo aqui, eu vou ler na NAA, porque eu gostei do que eu li nesse texto, nessa versão, tá bom? NAA. Nova Almeida Atualizada diz assim, tudo faço por causa do Evangelho. Paulo falando, ele disse, tudo faço por causa do Evangelho. E ele continua, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele está dizendo para nós, corram de tal forma para ganhar. Não corra por correr. E ele está falando isso sobre a corrida espiritual. Ele está dando exemplo de quem corre no estádio ou nas Olimpíadas, que é o caso. Ele está dizendo sobre isso, mas para fazer a gente entender que na vida espiritual nós temos uma carreira para correr. Diga, eu tenho uma carreira para correr. Aí ele continua dizendo, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Aí ele continua, todo atleta em tudo se domina. Aqueles atletas para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Aí ele continua, assim corro também eu, não sem meta. Não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Próximo. Olha isso aqui que ele vai falar. Mas esmurro o meu corpo. Esmurro o meu corpo. E o reduzo à escravidão. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos pensar mais um pouco a respeito do que ele está dizendo aqui. Mas esmurro o meu corpo. Como Paulo esmurrava o corpo dele? Você consegue imaginar Paulo dando uns boxes nele mesmo? Agora eu vou ficar aqui no quarto hoje, vai ser o dia de eu me esmurrar. E Paulo batendo nele lá. Você imagina esse cenário assim? Não, obviamente. Então, como ele esmurra o corpo? É se autocontrolando, se autodominando. No quê? Ou em que, pastor? Eu não sei. Naquilo que Paulo achava que fosse necessário, que é a mesma coisa que cada um de nós deveríamos estar fazendo. Por exemplo, talvez não seja um incômodo para você ter que mudar a forma de escrever no WhatsApp. O que tem? Eu escrevo VC mesmo, eu escrevo PQ, eu escrevo dessa forma e está tudo certo, pastor! Tá tudo bem, então continue escrevendo assim. Só não me manda joinha no WhatsApp, tá bom? Não me manda joinha no WhatsApp, porque joinha para mim quer dizer o quê? É isso que você quer? Tá bom, então. Ainda virar da cara assim, ó. Tô brincando. Mas eu não gosto de joinha mesmo no WhatsApp. E aí eu tenho uma figurinha que eu mesmo estou dando joinha. E quem me manda um joinha assim, eu mando eu fazer assim, ó. Com raiva. Não tô com raiva, não. Mas eu tenho mesmo essa figurinha. Então não me manda joia. E se eu devolver essa joia é porque eu não gostei. Viu, Vivi? Vergara. Então nós temos que nos disciplinar. Certo, gente? Certo, gente? Precisamos estar comprometidos nos cultivos dos bons hábitos. De novo, precisamos estar comprometidos nos cultivos dos bons hábitos. Isso é uma vida cristã, gente. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado. Que eu não venha a ser reprovado. Paulo não falou só uma vez nesse sentido. Ele falou mais, ele falou em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2.
Diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional, ou o culto racional de vocês. E não vivam. Olha isso aqui, observe, tá? Eu sei que você já conhece esse versículo, saberia até citar para mim, mas agora não é sobre isso, é sobre prestar atenção nele, tá? Não vivam conforme os padrões deste mundo. Então, como o mundo está indo? Não siga. Como o mundo está fazendo e ele chama de comum, está todo mundo fazendo, não faça. Não sigam, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez você olhe esse versículo e fique pensando assim: pastor, está escrito que Deus os transforme. Quer dizer, pastor, eu vou esperar e pedir para Deus me transformar, porque é Deus que transforma. Sim, é Deus. Só que mostra, a Bíblia, o versículo mostra o meio pelo qual ele vai transformar. Ele vai te transformar pela renovação da mente. Por meio do quê? Da palavra. Então, assim, Deus vai te transformar, como ele deu a palavra de antemão. E a palavra sendo colocada em você, ela vai te transformando. Então é Deus te transformando. Só que a palavra não vai entrar em você automaticamente. Você não vai deitar do lado da Bíblia e daqui a pouco, uau, algo entrou em mim. O que foi? A Bíblia. Não vai acontecer assim. Não vai entrar em você desse jeito. Você precisa renovar sua mente. Você precisa renovar sua mente. Volta ao versículo 1. Versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso agrada a Deus. Sabe, nós não vamos dominar as grandes coisas se não nos esforçarmos com as pequenas coisas. Nós não vamos controlar as grandes coisas se não estivermos comprometidos com as pequenas coisas. Vocês entendem o que eu estou pregando? Senão, vai chegar coisas grandes, tentações, situações grandes, que aí você não vai se dominar. Você está acostumado a ficar irritado o tempo todo dentro de casa. Acostumado a não aceitar correções, não aceitar nada dentro de casa. Quando você estiver no trânsito, no farol, você vai estar metido numa briga, porque você não se dominou na sua casa. Você não se controlou. É igual às crianças. Você precisa, se você tem filho pequeno, controlar, ajudar ele a se controlar. A criança não vai conseguir se controlar sozinha. Então você não pode fazer para a criança tudo o que ela quer, dar para ela tudo o que ela quer, mas ela vai chorar, deixe-a chorar, vai durar só um pouco de tempo. Mas eu vou te avisar e te alertar que se você ficar fazendo tudo o que essa criança quer, essa criança vai crescer. E você vai pagar por isso, vai sofrer por isso. Eu não estou lançando uma maldição, é um hábito. Hábitos! Controla a sua criança, ajude ela. Porque não é justo com a sua criança você fazer para ela tudo o que ela quer. Eu vou dizer de novo, não é justo com a sua criança você fazer com ela tudo o que ela quer. Não é justo com ela, porque ela vai crescer e vai sofrer, a culpa é sua. A culpa é sua. Eu estou pregando bem, dá uns glória a Deus aí, vai. É bom de vez em quando dar glória a Deus, sim ou não? Deixa eu ler Gálatas 6:8 para você, para ficar mais gostoso. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida. Existe uma forma de semear na carne, existe uma forma de semear no Espírito, ou para o Espírito. Existe uma forma de semear. Sempre nós estamos semeando. Não adianta você dizer, não, pastor, eu não vou semear nada não. Nem coisa boa, nem coisa ruim. Não vou semear. Você sempre vai estar semeando. A questão é, você pode escolher o que semear, mas não pode escolher o que vai colher. Certo? Você pode escolher a sua semeadura, mas não pode escolher a sua colheita, porque a sua colheita estará baseada na sua semeadura. Vocês estão comigo?
É isso, a sua colheita está baseada na sua semeadura. O que você tem semeado, você vai colher. Gálatas 6:6 diz assim. Gálatas 6:6 diz assim. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. O 7 vai dizer o que eu quero mostrar. O 7. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem, ou aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então, não se engane. Não se engane. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear vai ser o que o homem colherá. Ok? Nós vamos colher. Ah, pastor, mas agora Jesus já morreu. Mas isso aí está no Novo Testamento. Jesus ter morrido e ressuscitado não mudou a lei da semeadura de plantar e colher, sabia? Você sabia disso? Quando eu comecei a aprender sobre graça alguns anos atrás, eu comecei a entender que a lei de plantar e colher com relação a finanças não precisava mais. E Deus me falou. Na verdade, eu estava me enveredando por um engano. Se você for uma pessoa humilde, que sabe ser corrigida e sabe receber a correção de bom grado, com o coração humilde, você, mesmo se estiver entrando por um caminho errado, você vai ser corrigido e vai voltar. O problema de muitas pessoas que não voltam é por causa do coração orgulhoso. Eu estava mesmo me enveredando por um caminho errado quando eu estava aprendendo sobre graça. Estava entrando no caminho errado e Deus me disse assim, tá bom, e o que você vai fazer com textos como esse? Aí um deles que ele citou para mim foi esse. O que você vai fazer com isso aqui? Aí ele citou para mim também o texto de 2 Coríntios 9, 6 em diante. O que você vai fazer com isso? E aí ele citou para mim Provérbios 11, 24 e 25 e assim por diante. Ele foi me citando. O que você vai fazer com isso? Eu disse, desculpa, Senhor, perdão. Você está certo. Sabe, queridos, nós precisamos, na vida, nós temos que ser humildes para poder aprender. Eu ainda falo algumas coisas erradas. Mas eu já melhorei muito o meu português, muito. E eu estou sempre aprendendo, não só aprendendo a falar bem, a falar o português bem, mas eu estou sempre aprendendo a pregar melhor. Sabe que eu sempre, eu penso sobre isso, eu preciso pregar cada vez melhor, eu preciso ser bom no que eu nasci para fazer. Eu nasci para fazer isso aqui, então eu preciso fazer bem. Agora, sabe, eu já recebi correções com relação ao português, com relação às minhas falas, e sabe que eu falei por anos eu falei errado algumas coisas. Eu me lembro certa vez, eu estava sentado numa igreja que eu fui pregar, fora, lá em Vinhedo, eu fui pregar em Vinhedo, e eu costumava falar assim, frases assim, tipo, eu vou fazer isso para mim poder ir ali, eu vou pegar isso para mim poder fazer, para mim poder levar, para mim poder, sabe? É errado, né? Porque você não pode colocar o verbo depois do falar para mim. Você não pode colocar o verbo. Só que eu não sabia. Então, eu falava errado. Então, eu estava sentado à mesa, a gente estava comendo, e uma irmã disse, sabe, eu acho feio quando a pessoa fala, e ela citou a frase, né? Eu acho feio quando a pessoa fala assim, né? E eu estou aqui pensando, será que eu falo assim? E na verdade eu falava assim. Eu não sabia nem as regras sobre isso. Eu não sabia as regras. Eu não aprendi. Eu não tinha aprendido. Então eu falava errado. E eu pensei comigo mesmo, depois que o Felipe Vergara me ensinou a regra nesse sentido, eu aprendi. Eu acho que se as pessoas que são humildes, você vai ensiná-las e elas vão aprender. E elas vão corrigir a forma de ser, de viver, de fazer, de falar, elas vão corrigir. As pessoas que são orgulhosas, elas não vão corrigir, porque elas não estão erradas. Entendeu? Mas quantos de vocês sabem que sempre tem alguma coisa para melhorar, para crescer, para evoluir? Sempre tem alguma coisa para avançar em mim e em você, sim ou não? Sim. Nós estamos aprendendo, diga eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. E deixa eu te falar uma coisa, eu vivo a minha vida aprendendo. Eu não julgo ter alcançado já. Mas uma coisa faço, que é o que Paulo diz, uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, com aquela mulher falando que eu acho feio quem fala assim, agora eu posso voltar naquela igreja.
e dizer, ela vai me ouvir no púlpito falando, para eu fazer isso, para eu ser aquilo, para eu. Agora eu sei. Aleluia. Glória a Deus. E se você não sabe, agora às vezes algumas pessoas elas ficam constrangidas quando a gente corrige elas, né? Mas não fique não. Porque você cresce com pessoas te ajudando a crescer e te corrigindo. Sim ou não? Sim. Então, a minha mensagem hoje vai ajudar você. Está ajudando já? Amém? Amém? Glória a Deus por isso, né, gente? Glória a Deus por isso mesmo. Você sabe que eu não ouço no WhatsApp áudios na velocidade maior do que a velocidade normal? Não, eu não ouço nada. Agora veja, ainda é tentação, às vezes, quando eu recebo um áudio de 10 minutos. E às vezes a minha mente diz, que besteira, por que você não aperta logo aí? 1.5, né, 1x5, né? Ou 2.0. Minha mente fica falando para mim, gente. A sua não fala para você, porque você vai lá e aperta, certo? Não, claro que não. Sua mente fica falando para você também, e você não segue sua mente. Você segue o seu coração, certo? Como eu gostaria que fosse assim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pastor, não tem nada a ver. Eu sei que a sua mente está dizendo para você a mesma coisa. A mesma mente que diz para você, aperta aí, bobo. É a mente que está dizendo agora, tem nada a ver o que ele está falando. É a mesma mente. Só que, pastor, por que você faz isso? Porque a vida está acelerada, pastor. Hoje em dia, nós estamos, século 21, pastor, tudo é acelerado. Para você, para mim não. Eu continuo sendo o mesmo. Não vivam de acordo com os padrões deste mundo. Não vivam, a Bíblia diz não vivam, sabe? Você se adapta aos padrões do mundo. Eu não quero. Pastor, está todo mundo. É aí que está o ponto. Está todo mundo. Eu não sou todo mundo. Diga, eu não sou todo mundo. Aponto para você assim, diga, eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Filipenses 4,13, vamos ler lá. Filipenses 4,13, veja comigo. Às vezes nós pensamos que, não, eu posso todas as coisas, pastor. Posso prosperar, posso crescer na vida. Tá bom, que legal. Mas você também pode ouvir um áudio com velocidade normal no seu WhatsApp. Pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você deveria começar a crer nisso também. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, inclusive ouvir na velocidade normal. Sabe por quê? Eu tenho pregado isso, você já deve ter ouvido falar pelo menos umas 4 vezes, sim ou não? Por que será? Porque da primeira talvez não tenha funcionado. Da segunda é só para motivar mais você a permanecer. Da terceira, eu estou tentando impulsionar outros. Na 4ª vez que eu estou falando, eu vou levar muita gente comigo. Eu espero estar levando gente comigo. Tem poucos améns aí. Eu sei que tem poucos améns. Mas eu vou levar muita gente comigo. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que você ama a Deus e quer andar de acordo com os padrões do reino de Deus. Você consegue ouvir Deus? Fala rápido, fala rápido, fala. Fala porque eu não tenho muito tempo não, eu estou correndo aí. Você está no século 21, eu já estou no século sei lá o quê. Então fala rápido aí, fala, você. Já foi, sua vez, agora você. Deus, isso é Deus, tá? Agora fala você. Você já fala rápido, então fala você. É porque ele fala rápido mesmo. Pensa nisso. Deus assim. Fala. Não tenho muito tempo. Ó, o relógio já está avançado, eu preciso falar para Jesus voltar, então corra. Você consegue ver Deus assim? Mas nós estamos lá, não aguento, cara. 10 minutos eu vou ter que... Tudo posso por causa do Evangelho. Por quê? O Evangelho é, em primeiro lugar, sobre obediência e sobre domínio próprio. Controlar a si mesmo. Certo? Porque quando você controla a si mesmo, você consegue seguir a Deus mais fácil. Vocês me ouviram mesmo? Porque a sua mente quer ir para um lado, né? A sua cabeça quer ir para um lado, Deus quer que você vá para lá, você vai escolher o quê? Depende.
o que você está fazendo com a sua vida? Fazendo tudo o que as suas vontades quer? Então você vai seguir para esse lado aqui. Agora, se você não faz o que você quer, mas faz o que Deus quer, você vai seguir com Deus. Você vai fazer o que Deus quer. Então vá se preparando na vida, porque eu vim provocar você nessa igreja, mexer com você nessa igreja, para que você possa realmente estar comprometido a seguir Deus, mesmo quando seja desconfortável para você. Mesmo quando seja desconfortáveis, irmão. Desconfortável. Vocês entendem o que eu estou pregando? Então eu não escuto. Já tem algum tempo já, anos, tá? Já tem algum tempo já que eu não escuto, não. E chega áudio para mim como chega para você. Eu estou vivendo no mesmo mundinho que você. No mesmo. Só que eu preciso me dominar. E sabe, deixa eu te falar uma coisa. Não importa quem está ou quem não está perto de mim. Eu não vou ouvir o áudio na velocidade rápida. E às vezes a minha mente diz, rapaz, bobo, vai, só aperta. Só aperta. Eu vou me controlar. Deus precisa da minha obediência e do meu compromisso. Deus precisa. Amém, gente? Amém. Aleluia. Sabia que eu não tomo leite? Eu não tomo leite, não. Você pode tomar leite e refrigerante, tá bom? Tá bom, gente? Não vai ficar bravo comigo depois dessa pregação. Não quero nem passar perto dele. Ele vai perguntar se eu estou tomando leite. Fica com o seu leite. Fica com o seu leite. Mas você sabia que não é leite que você está tomando? Deixa o assunto para depois, que eu não vou entrar em polêmicas agora. Mas não é leite, não. Aquilo lá não é leite. Antes fosse. Aí seria bom. Sim ou não? Antes fosse leite. Né? Todos nós podemos mudar hábitos. Sabia? Todos nós podemos mudar hábitos. Sabia? Eu sei que você sabia, mas eu quero falar de novo. Todos nós podemos mudar hábitos. Todos nós. Quais hábitos, pastor? Qualquer. Por que, pastor? Posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Diga, posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca desejei ir para a academia. Nem hoje estou desejando também. Você sabe, né? Nem hoje estou felizão. Academia, vamos lá, gente. Não estou. Por que você acha que eu fui? É uma necessidade. Sim ou não? É uma necessidade. Não, você sabe, deixa eu te falar uma coisa. Ficar fortão, sabe, musculosão assim, nunca foi um desejo meu. Ainda não é um desejo meu também. Tá bom? Não é. Mas se tiver isso aí, eu quero. Né? Se tiver. Porque assim, eu quero os prêmios. Por praticar uma vida, né? Tipo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu ainda estou no trabalho. No processo de disciplina quanto a isso. Eu não posso dizer para você, já estou disciplinado, viu? Rigorosamente, toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu vou na academia, toda. Não, eu estou trabalhando. Mas sabe como eu sou? Deixa eu te contar um pouco sobre mim. Eu sou uma pessoa que nunca desiste. Sabe, eu sou aquele tipo de pessoa que eu não desisto, não. Eu refaço o meu compromisso de novo. Volto de novo e falo, eu vou conseguir, eu tenho que conseguir, eu nasci para conseguir, E eu vou chegar. Eu tenho esse comportamento, sabe? Eu vou chegar. Mas você não chegou, pastor? Mas eu vou chegar. Mas já faz tempo, pastor? Mas eu vou chegar. Eu nasci para vencer, e você? E o título do livro do pastor Douglas é Eu nasci para dar certo. Diga, eu nasci para dar certo. Nós nascemos para dar certo. Nascemos para conseguir. Certo, gente? Nós nascemos para vencer, para dar certo, para conseguir. Diga, eu nasci para vencer. Isso mesmo. Isso mesmo. E eu falei que ia falar sobre as práticas espirituais, acabei não mexendo. É porque, na verdade, a maior parte da minha vida é pregar sobre práticas espirituais.
E talvez hoje eu esteja mexendo em algumas outras coisas que tangem, né, essas coisas, mas eu quero dizer para você algumas coisas que são práticas espirituais que devem nos acompanhar a vida inteira. Uma delas é o jejum. Quantos já jejuaram alguma vez? Quantos já jejuaram 24 horas alguma vez? 24. Olha, deixa eu falar isso para você. Jejum não é só questão espiritual. Jejum não é só questão espiritual. O Criador, quando nos fez, Ele já fez com um sistema, uma forma que todos precisariam em algum momento jejuar. Naturalmente falando, você precisa jejuar. Existem toxinas no seu corpo querendo sair e você precisa deixar sair. Jejuar não é só uma questão espiritual. Graças a Deus porque é uma questão espiritual. Mas jejuar não é só uma questão espiritual. O seu corpo está clamando, pedindo desesperadamente por pelo menos um período de jejum. E você não está dando para ele muitas vezes. Você precisa jejuar. Diga, eu preciso jejuar. Olha, nós temos que estabelecer na nossa vida sempre momentos, períodos de jejum. Espiritual, né, que vai te trazer benefícios espirituais, porque jejum é abster-se de comida, certo, gente? Certo? Jejum é abster-se de comida. Você pode acrescentar algumas coisas quando você estiver jejuando, você pode fazer isso aí, porque também é controle sobre si mesmo. Mas jejuar é principalmente se abster-se de comida, de refeição. Eu não recomendo para ninguém, nas minhas pregações, jejuar de água. Por mais que na Bíblia teve até 3 dias de jejum, mas eu não recomendo para ninguém alguém fazer um jejum de água. Somente de alimento. Aliás, o meu povo da minha geração já está com dificuldade de jejuar de alimento. Imagina eu tentar falar para eles jejuar de água. Mas não precisa jejuar de água. Agora, a não ser que Deus te pedir, claro. Jejuar de alimento, se abster de comida. Todos nós precisamos. Não é uma questão de, se eu gostar, se eu achar, pastor, eu faço. Não. É uma necessidade. Diga, é uma necessidade. Agora, existem benefícios extraordinários quanto ao jejum. Eu vim para o lado de cá porque eu queria chegar perto de Eduardo, Henrique Souza e Leite. Porque quando nós, em 2020, propomos a fazer um jejum longo aqui na igreja, no ano de 2020, o Eduardo decidiu jejuar. Sobre comida também, né? Claro. Mas o Eduardo, ele ainda gosta, né? Muito de jogar jogos de videogame. Ele gosta muito. 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 Se eu jejuar de jogar videogame, jogos de videogame, não vai... Se você jejua 10 anos, né? Eu já não sei quantos anos que eu... Mas o Eduardo, porque cada um tem uma coisa que gosta, um hobby, alguma coisa, sim ou não? E tudo isso é lícito, certo, gente? Temos que ter mesmo. Eu já preguei isso para você também. Temos que ter hobbies, certo? E o Eduardo, no caso dele, é jogar jogos de videogame. Então, no período de 40 dias que nós nos propomos a jejuar, o Eduardo colocou que ele faria também de jogar jogos de videogame. E uma das coisas que o Eduardo estava em oração, porque jejum não é troca com Deus. Eu vou jejuar, Senhor, o Senhor faz isso para mim. Não, jejum não é troca. Só que, quando nós jejuamos, nós tiramos a força da nossa carne, certo? De cena. E aí a nossa fé, que está no Espírito, ela flui livremente. E o Eduardo, uma das coisas que ele colocou no jejum dele, na oração, é que ele queria ter uma companheira para ele casar. Não é? E quantos dias depois do seu jejum ter terminado que você conheceu a sua digníssima esposa? Só 3 dias. Depois dos 40, mais 3. Ó, gente, vamos lá. Deixa eu falar isso para você. Aí, nesse período de jejum, você vinha orando sobre essa questão, né? Colocava diante de Deus isso. E sua fé funcionou. Não tem como dizer que não funcionou. E também não tem como dizer que não funciona. Olhando para Eduardo, você vai saber que funciona. Não é olhando para o Eduardo do jeito que vocês pensaram. É olhando para o testemunho... Não me constrange. O testemunho do Eduardo. Gente, olhando para o testemunho do Eduardo, melhor dizendo,
Olhando para o testemunho. Até você, Eude. Eu peguei você rindo, Eude. Tô brincando. Então, olhando para o testemunho do Eduardo, nós podemos ver e saber que funciona. Então, há uma dica aí, ó. Eu sei que você já notou. Vou jejuar. Porque vai dar certo. Pega que é seu, né, Ana? Pega que é seu, é. Então, jejuar. Nós todos precisamos jejuar. E uma das coisas que nós temos que fazer com relação a disciplinas espirituais é jejum. Diga, eu vou jejuar, pastor. Eu vou jejuar. Deixa eu ver se está todo mundo falando. Diga de novo, eu vou jejuar, pastor. Eu vou jejuar. Só as mulheres grávidas que esperam passar aí o prazo, tá bom? A gestação, a amamentação e depois volta a jejuar, porque todos nós precisamos jejuar, tá bom? Então nós temos também disciplinas espirituais como a oração. Quem ora aqui? Quem ora? Quem ora em línguas aqui? Ora em línguas. Quem já orou mais de 30 minutos em línguas? Faz assim. Mais de 1 hora em línguas. Baixou, começou a diminuir. Se eu falar 2 horas... Aí, deixa eu explicar uma coisa também que é importante. Felipe falou, perguntou, né, na verdade, na última quinta-feira, quanto tempo eu já tinha orado em línguas e eu já tinha conseguido orar em línguas 16 horas. Mas não quer dizer que eu costumo orar 16 horas em línguas. Deixa eu explicar isso, tá bom? Senão vai parecer que, nossa, eu estou flutuando nas nuvens. Se eu estivesse orando em línguas sempre 16 horas, eu estaria realmente flutuando. Mas não é assim. Às vezes eu consigo orar só 1 hora. Às vezes eu consigo orar só 30 minutos, certo? E de fato que, para chegar a 16 horas de oração em línguas, eu vim em uma jornada de orar e aumentar o tempo, orar e aumentar o tempo, orar e aumentar o tempo. Por quê? Porque também é um hábito. E você não vai, vou sair daqui da igreja a partir de hoje, vou orar igual o pastor, 16 horas. Vai lá. É igual a questão do jejum. Eu vou jejuar. Agora, a partir de hoje, pastor, nunca jejuei. Mas vai ser 3 dias. Eu te garanto que vai dar ruim. Vai ser difícil. Pode ser que consiga. Pode ser. Mas sabe que eu já jejuei 40 dias. Certo? Você sabia que, às vezes, eu tenho dificuldade para fazer 24 horas? Especialmente se você passa um tempo comendo, não faz jejum. Quando você volta, o seu corpo se readaptou à forma antiga de ser. Então, o corpo humano é igual. Diga, o corpo humano é igual. Se isso que me faz... Eu vi que algumas pessoas oraram tantas horas em línguas, eu falei, eu consigo. Porque se um ser humano consegue, logo eu consigo. Eu vi que algumas pessoas conseguiam fazer 40 dias de jejum, eu disse, eu consigo. Mas não vai ser de uma hora para outra. Eu fiquei fazendo vários jejuns curtos e aí aumentando os jejuns e fui aumentando e parando e voltando, parando e voltando. E aí eu consegui fazer um jejum de 40 dias. Mas agora eu não consigo. A partir de amanhã você vai ver, vou fazer 40 dias de jejum. Eu não consigo, eu já tentei. Uma vez eu disse para mim, estou entrando de novo num jejum de 40 dias. Fiz 20. Muito sacrifício, aliás, sofrendo demais, meu Deus do céu. Eu queria minha mãe, mas minha mãe não está mais aqui. Meu Deus do céu, tudo era comida. E as pessoas... Você sabia que as pessoas, a maior parte das vezes elas estão falando sobre comida? As pessoas, tá? Nós estamos falando sobre comida o tempo todo. E você descobre isso, sabe quando? Quando você jejua. Não parece, né? Não parece. Não, pastor, a gente não fala tanto de comida. Começa a jejuar, bonitinha. Você vai descobrir. Tudo cerca a comida. Legal, vamos compartilhar aqui, vamos ter um tempo juntos. E o que nós vamos pedir, pastor? Não, a gente só ia conversar. Não, eu sei, mas o que nós vamos pedir? Não, isso daí cerca a gente. Vocês estão aprendendo ainda alguma coisa? Está sendo abençoado aqui? Então, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito, do que o que domina uma cidade. Então, nós precisamos nos dominar. Diga, eu preciso me dominar. Amém. Amém. Nós precisamos disso, gente. Aleluia. Aleluia. Vai subindo aqui a banda, ok? Vai subindo aqui a banda.
E aliás, foi porque ele não se dominou, Esaú não se dominou, que ele acabou trocando o direito de primogenitura dele por um prato de lentilha. Agora, deixa eu te falar o que Deus disse sobre ele. Em Hebreus capítulo 12, versículo 16, olha o que Deus falou sobre Esaú. E aí serve para você. Tá? Na NVT, por favor. Vigiem. Está escrito na NVT. Vigiem. Para que ninguém seja imoral ou profano. Que trocou, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Agora que o texto apareceu ali, eu quero que você acompanhe, ok? Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho ou de primogenitura por uma simples refeição. Sabe, muitas vezes, se você não se controlar, não vigiar, como diz a introdução aqui, ó, se você não vigiar, você vai se pegar trocando as melhores coisas que Deus tem para a sua vida por coisas banais. Vai se ver trocando as melhores coisas que Deus tem para você por coisas banais. Deus tem recompensas. E essas recompensas serão dadas somente para aqueles que fizerem o que Deus quer.